tudo bem com você? Estamos aqui em mais um episódio do Giro Agro pelo Brasil. Fiquei nervosa, gente, porque hoje eu estou aqui com a Lígia Pimentel, o Chicão Tosatti, duas pessoas aí que são personalidades do agronegócio, representantes do agro. Tinha formulado aqui um roteiro, Lígia, mas aí eu olhei assim e falei, meu Deus... Mas vamos lá, esse é o Giro Agro especial na AgroTeams, na Carreta Agro pelo Brasil. E assim, vou até ler aqui um pouquinho para vocês, gente. Porque dizem que, né, tem ainda quem diga, com toda a evolução, onde nós já chegamos, que o agro não é lugar de mulher. E é sim, a presença feminina, principalmente de forma estratégica, tem marcado aí o agronegócio e com presença ainda mais marcante ao lado das mulheres. Eu vou até te pedir licença, Lígia, e dar fala ao Chicão dessa presença feminina. A esposa dele não está aqui, né, com a gente, a Larla Tosatti, mas ele vai aí nos dizer da importância que tem hoje esse caminhar lado a lado, o operacional e o estratégico dentro da propriedade, Chicão. Oi, bom dia a vocês. É um prazer estar aqui participando desse momento do Giro Agro, do lado da Lígia, que é uma pessoa de renome nacional, se não internacional. E a mulher, o seguinte, a mulher tem ocupado espaços que, na verdade, foram surgindo pela capacidade, pela competência, pela forma dedicada, né? A mulher é muito mais dedicada do que o homem é disperso, a mulher é objetivada. Nós começamos aqui, vamos para lá, mudamos para o outro lado, e a mulher é mais focada. E a mulher consegue fazer 1, 2, 3, 4 coisas ou 4 propósitos ao mesmo tempo. O homem não, o homem só consegue fazer um. Se você tem que abrir uma gavetinha, terminar, fechar a gavetinha e abrir outra. Para fazer bem feito. Para tentar fazer bem feito. Não, a gente faz bem feito. Sim. Nós somos dedicados também, nós somos estrategistas, nós temos persistência, nós temos perseverança, porque quem é do agro só vive se tiver persistência e perseverança. Num país onde enxergam a gente como uma coisa ruim. Uma atividade que representa 40% do PIB, quase 50% dos empregos. É absorvida, desculpa, gente. Prazer estar aqui. Absorvida por 100% da população. Perfeito. Entendeu? Ou seja, o agro envolve uma imensidão de outras atividades e de outros negócios. Não é o campo, não é o pé de soja, não é a cabeça da vaca ou do boi, é tudo aquilo que envolve o agro. Campo é só o começo. Campo é só o começo. Só o começo. Então, o seguinte, a minha esposa, ela me contribui muito para comigo, né? Em ideias, em estratégias, em definições e em execução. Eu boto ela para executar, porque eu entendo que ela vai ser a minha sucessora. E ela a semente ali para preparar os seus filhos. Isso. Também, não é, Lígia? Pois mas sempre foi, né? A gente fala muito da mulher no agro hoje, eu acho que por conta do desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, antigamente a gente dirigia trator, ele não era cabinado. Então você caía num buraco de abelha, você estava lascado. Isso. Hoje a gente tem trator cabinado, você consegue levar um bebê dentro do trator cabinado e trabalhar enquanto seu bebê faz um cochilo, toma uma mamadeira, come uma marmitinha. Então a tecnologia permitiu o ingresso maior da mulher na força bruta, na força de trabalho do agro, mas ela sempre foi presente, gente. Não existe agronegócio, não existe um homem servir o trabalho braçal sem a parceria da mulher. A mulher sempre foi presente. E um solteiro, gente, é um problema. Hoje ela está mais presente no dia a dia, mas ela sempre esteve na retaguarda. Sim. Ela nunca deixou de estar presente. Com atividades, mulher tirava leite, cuidava das galinhas, servia os porcos ali. Então a gente tem uma mudança de dinâmica, mas a mulher sempre esteve presente, foi fundamental para o esteio, para a criação dos filhos e para que aquilo pudesse ser concretizado. Hoje a gente busca, eu tô falando como mulher, a gente busca muito cargos gerenciais estratégicos, assim, acaba trazendo isso como se no passado a gente não tivesse existido. Mas isso não é verdade. Então eu gosto muito. Foram operacionais, como você muito bem colocou, e eu costumo falar muito, como vocês estão colocando, né, essa questão da participação da mulher. Eu dou muito o exemplo do leilão. Chicão vivencia muito isso lá no município de Dois Irmãos, né? Eu falo assim, você chega no leilão, você vê o homem ali
observando, você vai ver que tem alguém sentada do lado dele. Antes dele levantar a mão, fechar o negócio, ela está ali do lado. E se você se aproximar um pouquinho Flutuando. mais, você vai ouvir ele falando: o que que você acha desse? Ah, essa aqui, é o tal, tal, vai combinar tal, tal, assim, assim, pode ir para aquele piquete tal. Não, esse lote aí são 10, mas dá para compor junto com aquelas 30 que já estão lá. E os dois juntos fazendo essa Sim, construção, Exato. essa construção da Exato. família. Isso. As famílias fortes foram construídas com casais fortes e a presença feminina, a participação feminina é fundamental. Eu considero igualmente necessários com papéis diferentes. Sem Até dúvida. hoje, na verdade. Então, a gente eu não gosto quando nos atribuem assim, agora a mulher está no agro. Agora eu falo, não, sempre esteve, Sempre gente. esteve. O agro é que mudou e permite essa inserção maior na mão de obra. Sim. Na mão de obra. E hoje nós somos mais gerenciais, nós temos uma qualidade gerencial maior dentro das fazendas, o que também permite o ingresso da mulher, porque é mais fácil do que ir para o sol do meio-dia laçar a vaca brava. É muito mais fácil. Talvez isso foi afinando, né? Sim. Foi afunilando, foi essa estratégia, foi cada vez Acho mais. que foi se formalizando. Eu acho que a Lígia disse uma coisa que é a grande pegada. A evolução tecnológica permitiu que a sensibilidade feminina fizesse parte do dia a dia do agro. Perfeito. E o fluxo de informação hoje também soma muito nisso, Sim, né? Hoje a gente tem um fluxo de informação muito maior. Eu sou neta de gambireiro. uhum, Naquele tempo, banco, telefone, eram coisas totalmente diferentes. E qual foi a escolha dele? Colocar uma filha para estudar, né, com aquele foco de dizer assim, olha, eu já vi que o seu tino, você está sempre ligada nos negócios, então você começa a fazer as planilhas do jeitinho dele, o risquinho aqui, aqui, né, e se organizando, mas lá 40, quase 50 anos atrás, já com essa visão. Então a gente percebe que ali mesmo que fosse pai e filha, mas já tinha essa relação. Mas olha só que E olha interessante, como isso mudou. a gente vai para as atividades mais, vamos falar assim, cerebrais mesmo. Por quê? Aptidões biológicas. O homem tem testosterona, forte, ativo. A mulher, por exemplo, ela é maioria na academia. Sim. Na medicina, nas áreas da saúde, mulher é maioria. Então a gente precisa entender que essas diferenças biológicas trazem características, mas isso não significa que a mulher não estivesse no agro antes, ela sempre esteve e sempre foi fundamental. Ou vocês conhecem algum antepassado que fundou aí gerações de produtores que tenha feito isso sem uma mulher, uma mulher sozinha? Não existe. Não sei um exemplo para te dar de alguém sozinho que foi e fez. E eu conheço hoje famílias muito bem-sucedidas dentro do agro, tanto na agricultura como na pecuária, que a matriarca é quem determina, é quem dá o norte. Isso. É a matriarca, não é o patriarca, não é o pai, Sim. é a mãe É que isso. dá o norte. É isso aí. Ela é a mão Histórias. forte. Sim. Na minha casa, por exemplo, a mão forte sempre foi minha mãe, nunca foi meu pai. Olha Minha só. mãe era a mão, o braço, e ela era a direcionadora. E ela era dominadora. Tinha que ser do jeito dela. E aí entra os perfis, que aí vem muito bem isso que a Lídia falou, a tecnologia, a informação. Quando a gente fala hoje, por exemplo, dos perfis comportamentais, aí a gente volta, tem aí esse dominante, aquele influente, o que é doce, o que é tranquilo, né? E eu conheço a história de uma pessoa também que é a matriarca, e ela é aquela de cuidar ali da comida, é o jeito dela. Uhum. Então ela, entre aspas, é a da cozinha, mas dali ela domina com o afeto. E se uma máquina quebra na lavoura, pode procurar que ela está na cozinha em oração. E- Isso. Ela tem essa história muito bonita e é uma matriarca chave. E, Cada um e- É isso mesmo. isso. E a grande uma observação que eu faço, pelas vivências, pelo conhecimento, pelas andanças, né? É que aqueles que se despontaram sempre tiveram na mãe, na mulher, o braço forte falando, vai, A referência. vamos, nós estamos Tem uma juntos. confiança. Nós estamos juntos, vamos embora que nós estamos juntos. Aqueles que voltaram para trás, aqueles que desistiram, porque a mulher não soube dar o apoio que era necessário. Por sinal, recentemente escutei uma psicóloga muito consagrada, ela é americana, falando da importância da presença materna dos 0 aos 3 anos, em especial.
que a criança precisa e necessita da mãe para criar uma grande base afetiva para que ela seja uma criança confiante e Perfeito. consiga executar de forma segura as suas funções depois. Então, ela fala, por exemplo, que ela acredita ser uma tragédia essa entrega massiva da sociedade moderna de bebês de 4 a 6 meses a creches, instituições que cuidam. Não que a creche vá cuidar mal, não é isso, mas vários bebês por pessoa. E são a as fases. necessidade de pele com pele. Então, ó, a mulher na criação do negócio, porque negócio rural, gente, é familiar. É familiar. Hoje as pessoas gostam de dividir o que é agricultura familiar e o que não é. Gente, é familiar. Tudo familiar. É tudo familiar. Muda o porte, mas Agora, tudo familiar. Para você ter uma boa família com bons elementos produtivos, eficientes e que fazem muito com pouco, para a gente se economizar aí a área produtiva, a área de floresta, água, recursos, empregar muita gente, recolher muito imposto, precisa de uma família forte e eficiente. E aí o papel da mulher, gente, infelizmente é fundamental. E pode parecer que a gente diminui a mulher ao atribuir ela responsável pela maternidade. E eu já coloco de outra forma. Eu acho que a maior missão que Da pode existir, mulher que o homem é jamais vai maternidade. experimentar, Isso. é ser mãe. Essa é mãe. Que é o amor que mais se aproxima do amor de Eu Deus. costumo dizer que há necessidade de uma submissão necessária da mulher. A mulher que compete de forma direta, ela tem muito mais dificuldades. E isso diz respeito à grandeza, que é o que você disse. A maternidade é um dom de grandeza, é uma maravilhoso, dedicação. É maravilhoso. A Lígia disse muito bem, o homem tem a testosterona que dá um impulso e cria alguns problemas. Muito. E a mulher tem que saber entender que em determinados momentos ela tem que ouvir e esperar a hora certa de chegar e falar, ó, você passou dos limites. Se a mulher souber fazer isso, você cria uma convivência, você cria uma família e você cria um negócio. Aí Agora, sim, se ela não harmonia. souber fazer isso, morre tudo no nascedouro. É isso. Mas o segredo tá no casal, gente. Casal que conversa, casal harmônico, que se doa um para o outro, né? A gente não vai ver essa desvalorização da mulher, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vai ser enaltecida através da família. E isso realiza muito a gente, né? Faz a vida mudar, dá outro sentido para a vida. A gente faz com mais gosto, né, Isso. Lígia? E você que, assim, nasceu no meio rural, vem desse meio, se tornou uma referência, levando aí, né? Hoje, não só inspirando, mas como muito bem uma palavra que o Chicão colocou, né? Motivando também, não só mulheres. Eu percebo que, assim, o agro por si, quando a gente fala de Lígia Pimentel, fala assim, uau, que legal que ela vai vir, meu Deus, ela vai trazer informações. Então, assim, já fica ávido por essas informações que você traz, né? Como que é para você ser essa referência? Como que é motivar, ter essa responsabilidade de saber que, por exemplo, daqui a pouco o Chicão vai estar na sua palestra ali atento a tudo que você está falando e que vai fazer parte da tomada de decisão dele lá dentro da porteira. Olha, uma responsabilidade enorme, mas que é construída através de muito estudo, muito tempo de estrada e muita neutralidade na hora de interpretar os dados. Por exemplo, eventualmente a gente fala que o preço vai cair. Os produtores ficam todos bravos com a gente. Então, doa quem doer, né? Porque o preço não sobe só. Então, doa quem doer, nós precisamos falar o que nós enxergamos através de dados fidedignos. Eventualmente erramos, mas o nosso foco é sempre buscar mostrar para o produtor uma coisa. A gente vende commodity. Eu sei que tem gado de qualidade, que se destaca, que faz uma agregação maior de valor, mas o nosso produto final, ele é sempre a carne. Commodity. É commodity. É commodity. Ah, mas tem carne de qualidade. Sim, mas a população média, ela vai comer sempre a carne média, e a carne média é uma carne commodity. A commodity, eu falo que ela vem com defeito. Ela tem um valor agregado muito baixinho, Baixo. Muito Tá. baixo. se não um déficit em relação ao custo de produção em eventuais momentos. Então, onde que a gente ganha? Em primeiro lugar, a gente ganha no giro, né? Então, eu preciso ter eficiência. Então, esse é o primeiro ponto, olhar para dentro da fazenda. Eu estou sendo eficiente? Eu tenho com que medir minha eficiência, né? E em um segundo lugar, a gente tem, a gente tem esse defeito, né, de vender produto
porque é barato. Eu não tenho um Sim. tênis da Nike para dar um preço, eu não tenho um relógio da, sei lá, da Rolex. Eu tenho um produto que, assim, que qualquer pessoa consegue fazer Sim. aquilo. Eu não Não é tenho um fácil pagar a processo de conta. produção secreto Isso. para Tem boi agregar aqui, tem valor. boi nos Estados Unidos, tem búfalo na Índia que compete com a carne bovina. Então, assim, esse é o defeito do meu produto, mas ele tem uma enorme qualidade que a gente se esquece. Commodity é produto que não sai de moda. Então, enquanto aquele modelo do tênis da Nike sai de moda, né? A commodity A vai ser sempre commodity vai commodity. ser sempre necessária, não só para as pessoas consumirem no dia a dia, mas para a sobrevivência, né, de civilizações. Sim. Então, não existe uma civilização na história, por exemplo, que tenha sobrevivido vegana. Não existe. Isso é um modismo recente. Outra coisa que a gente observa é que, por ser necessária, ó, algodão necessário, petróleo necessário, aço, cobre, milho, soja, vocês estão entendendo? Cana-de-açúcar, café, né? O café que não é fundamental é necessário. É necessário. A gente não para de tomar café. Não para, Inclusive, é. dizem que na crise, o pessoal bebe mais café ainda porque fica mais nervoso. Café, cigarro. Então, basicamente, a carne, ela vai ser sempre necessária. O que significa, o que permite que o preço do boi, que é a origem da carne, se comporte em ciclos. Então, se tiver muito ruim o preço, as pessoas vão desinvestir porque não está dando dinheiro. Uhum. Só que daqui a pouco, gente, a demanda ela tem um nível basal que permanece. Se eu diminuir demais aquela produção que está dando prejuízo, daqui a pouco o preço sobe de novo para compensar. Falta oferta. Então, isso permite que nós observemos o mercado e identifiquemos oportunidades de comercialização. Então, mais do que falar quanto o preço vai estar amanhã, é esse que é o ponto. E todo mundo quer saber quanto que vai estar amanhã. Por quê? Porque o custo já está feito, Tá se feito, subir amanhã sim. faz um milagre para mim. Uhum. Milagre faz. Mas assim, mais do que observar o preço amanhã, eu quero saber quanto que vai dar o preço daqui a um ano e meio, para saber o que eu faço hoje com a minha reposição. Como que eu vendo minha vaca hoje, eu descarto mais, eu sou mais seletivo, uma Sim. pressão maior na seleção. Para quê? Para no ano que vem saber se eu preciso ter mais ou menos arroba para estar exposto àquela variação que a gente está projetando. E é muito mais fácil projetar médio e longo prazo do que curtíssimo. É, Muito mais fácil. ainda mais na pecuária, que é um exemplo de safras não tão E curtas. a pecuária tem um ciclo longo. Então a pessoa tem que. As decisões são sempre tomadas com muita antecedência. E se você tomar a decisão errada hoje, você não conserta ela lá no meio. Exato. Exato. É, Então, tendo as ferramentas para observar isso e analisar, eu fico, de fato, feliz em poder compartilhar essa visão para que as pessoas consigam aproveitar eventuais oportunidades de comercializar um pouco menor, porque hoje a rentabilidade da pecuária é muito mais baixa do que foi no passado. Quando a pecuária era reserva de valor, a gente tinha hiperinflação, e o negócio subia, tinha um Sim, estoque. sim. Precisou de dinheiro? Vende um pouquinho. Isso. é, Faz dinheiro, traz para a dentro. liquidez, né? A gente não precisava produzir arroba. Hoje nós precisamos produzir excedente de arroba para poder pagar a conta. E para a gente conseguir pagar essa conta, nós precisamos comercializar um pouquinho melhor do que a média, que hoje é muito difícil, né? Fazer um feijão com arroz bem feito, comercializar um pouquinho melhor do que a média, isso me permite sobreviver. Então é um desafio moderno olhar para o mercado, compreender esse mercado e tomar decisões de prazo médio e longo, antecipadas, porque, como o Chicão disse, a pecuária é de ciclo longo, é produção de longo prazo, né? Um animal precisa ir entre você emprenhar uma vaca, ter aquele bezerro, desmamar aquele bezerro e abater, na média do Brasil, nós temos aí 40, 50 meses. É bastante. E E nós uma temos um coisa- fator, me perdoe, nós temos outro fator, nós somos uma indústria a céu aberto, que tem esse fator ainda que interfere no seu planejamento, na eficiência ou no resultado positivo ou negativo, Exato. que é o tempo. É, e economia não é um assunto que todo mundo ame, não tem jeito, né? A gente vai aprendendo a lidar com isso. A Lígia tem aí esse diferencial, né, de gostar desse assunto, de trazer esse assunto, e ela traz assim com brilho nos olhos. Uhum. Mas algumas decisões que nós produtores podemos tomar, e eu acho que o Chicão vivencia muito bem isso, né? A gente tem falado cada vez mais na qualidade da genética, né? Sim. Você tem ali um touro melhorador, se você melhora a precocidade, se você tem uma boa gestão na sua pastagem, vê como uma lavoura e não como extrativismo, o olho do dono que engorda a boiada, justamente por isso, se hoje deu lagarta, não dá para esperar para amanhã ou depois. Tem que estar ali de olho. Então, essas decisões de melhoria da qualidade, por mais que a elasticidade dê uma quedinha no preço,
você tem uma arroba de qualidade, um produto de qualidade, e se preciso segurar um pouquinho mais a venda, você também tem condições dentro da porteira de fechar a conta, né? Fazer o dever de casa, não é, Chicão? O que a Lígia diz é a pura verdade. Só que para que você consiga rentabilizar melhor o seu produto lá na hora do abate, você tem que ter estratégia e volume. Sem volume, você não faz nada. Então, existem grandes produtores, mas a grande maioria são médios e pequenos. Então, a única forma dele sobreviver é se ele se tornar eficiente dentro da fazenda. Ele ter uma estratégia que permita ele melhorar o seu rebanho, rentabilizar melhor o produto que ele tem através de genética, através de qualidade, para que ele possa ter um diferencialzinho, mesmo que pequeno, mas isso no volume traz resultado. Agora, como o ciclo pecuário ele tem muitos altos e baixos, e ele tem aquela história da pessoa, não, eu hoje crio vaca, ficou ruim, não, eu vou engordar novilha. Fica mudando. Não, agora voltou a ser bom vaca, então eu vou criar a vaca de novo. Então você não tem um direcionamento e você não se aperfeiçoa. E você não consegue observar essas oportunidades. Não. Tem um ponto importantíssimo do ciclo. Pessoal, eu falei, o pessoal não gosta que a gente fala de baixa. Mas na baixa você repõe de forma eficiente. E olha o que uma reposição eficiente faz. Ano passado, o preço do boi subiu muito. Não foi por conta de ciclo, foi uma demanda muito forte. Vou falar sobre isso na palestra hoje. O ponto é, nós estamos carregando um custo de produção que veio com reposição feita na mínima do boi, que aconteceu até julho do ano passado. O boi só caiu, gente, de 2022 até julho de 2024. Isso, só caiu. Então, quem está vendendo boi esse ano está com uma margem fantástica. Sim, a reposição está maravilhosa. Não vou te falar que é a melhor margem da história, mas é uma margem média muito boa. Nós estamos fechando a conta. Hora de girar, que é o que o Chicão acabou de falar. Eu preciso de volume é giro. Então, assim, olha a oportunidade, o milagre que faz, não o preço em alta, mas a reposição baixa. Então, na hora da queda, vamos observar qual que é a estratégia de compra. Na hora da alta, vamos observar qual que é a estratégia de venda. E aí, na alta, fica todo mundo como? Ah, não quero vender, vai mais. Não quero vender, vai mais. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, essa psicologia. Como se a gente estivesse olhando uma ação na bolsa. E não é. É produção, tem um custo. Não é uma especulação. Tudo muito integrado, não é? Muito integrado. A grande estratégia do pecuarista é na hora da compra. Porque a venda ele não domina. Isso. Ele não domina a venda. Ele pode dominar a compra. Então ele tem que ser um especialista em comprar bem. Exato. Porque ele vai criar a condição de melhorar o resultado dele se ele comprar bem. Se ele comprar mal, ele já perdeu. Já começou errado. Já perdeu. Fator número 1 de resultado operacional numa operação pecuária é desembolso. Isso aí. Desembolso. O que você consegue fazer com o desembolso vai determinar todo o resto. É isso aí. Anota aí essa dica, hein? A gente tem sempre assim, algumas dicas. Eu vi a outra semana num curso que se você ouve a dica, aí você fala, caramba, que ideia massa. Aí você dorme, no outro dia você acorda com o celular bipando, a vaca berrando, o problema por resolver, esqueceu. Então, anota naquele caderninho especial lá de cabeceira, que essa é uma dica muito válida. É isso aí. E eu tô vendo aqui que o tempo tá correndo. A gente tá aqui no papo e a gente nem percebe que o tempo passa. Oh, que ótimo. Que a prosa tá boa. Né? A prosa tá boa. Quando a prosa é boa, não tem jeito. Mas eu queria, assim, trazer uma pergunta para vocês dois, de um pouco mais descontraída, né? Pecuária na veia ou planilha na cabeça? Tem que ter os dois, né, gente? Não. Se não sentir o cheiro do boi, a planilha também não tem graça. Só planilha não resolve, Não. só cheiro não resolve. Tem que ser É a conjunção. Nós estamos dizendo o seguinte, a tecnologia está aí. Planilha é tecnologia. Eu te falo assim, né? Você precisa ter a planilha, acho que metade do tempo, praticamente. Você tem que ter a planilha para saber o que fazer na hora de sentir o cheiro do boi, senão você fica perdido, só apagando incêndio. É isso aí. Então, na planilha, a gente determina qual que é a programação do dia ali na parte prática. Eu diria que hoje, metade do tempo, meu avô brincava, né? Antigamente, a gente passava o tempo em cima do cavalo, dentro do curral. Hoje, a gente tem que passar metade do tempo dentro do escritório, é necessário. É uma parte que a gente não gosta tanto. Eu acho que eu passo mais da metade do tempo no escritório.
E olha que andar a cavalo é uma Ah, é delícia. maravilhoso. Agora, Eu já não ando mais a cavalo. Eu fui modernizando. Eu andava a cavalo, aí passei a andar de moto, Agora aí me quadriciclo, machuquei andando de moto, agora eu ando de quadriciclo, que é mais Certo. seguro. Mas que é mais tranquilo e faz todo o serviço no menor tempo. isso, é isso aí. Hum. Agora eu vou falar um negócio, gente, muito interessante, assim. Você precisa organizar as contas, dá trabalho. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha o custo na ponta É. da língua, gente. Não é simples calcular custo de pecuária, principalmente em atividade em que você tem cria, tem terminação também. Então, é difícil. Mas você só precisa. Desculpa, eu vou espiar. Você precisa fazer isso só uma vez. Se você conseguir achar a forma, Se você fizer uma vez, Isso. depois é só atualizar todo mês. É. Tá bom? o É difícil, isso. o difícil é achar a forma, é achar o que é o lote, quanto cabe no lote, quanto cabe no pasto, quanto comeu, quanto gastou, Perfeito. a hora de tirar a hora de tirar do pasto, a hora de colocar no pasto. E isso aí é o seguinte: primeiro, a experiência. Mas segundo, tem tecnologia em tudo isso aí, porque tudo isso é mensurável. Até pouco tempo atrás, não sei quanto tempo, mas até pouco tempo atrás, era só no olho. Era só no olho do dono, ou no olho do capataz, ou no olho do peão. Hoje não, hoje você tem qual a altura do capim, quanto que ele comeu de proteinado, quanto que ele comeu de sal mineral, né? O que ele ganhou de peso. Então você tem formas de mensurar. Não existem receitas prontas, Não, porque não, cada propriedade tem sua peculiaridade. A É raça isso aí. do gado, o tipo de gramínea, É, isso aí. diversidade muda, anual, já parte daí, né? tem vários fatores. E assim, pergunta pessoal por aqui não falta também, viu, gente? A rocha. Eu quero saber de vocês dois, qual que é o lugar no campo onde vocês mais se sentem em paz? Lugar no campo onde você se sente mais em paz. Vai, Lígia, você. Na varanda, vendo o pôr do sol, missão cumprida, né? Ué. Depois tá da certo. gente passar aquele dia A hora que resolvendo coisa, é muito a bom. hora que você tira a botina, né, e o sol tá, né, se pondo, já vindo aquele frescor da Aquele noite, cafezinho, isso, ou agradecendo aquela pelo dia. cervejinha. É isso aí. É isso. pro bom amante, sempre do agro. Sensação de missão cumprida é muito Isso bom, é né, muito gente? bom. Você terminar um dia falando, não, ele foi produtivo, eu consegui uma boa parte daquilo que eu me propus, isso é Eu fundamental. adoro quando eu escuto o som das araras no fim do dia, Isso passando ali em cima, é maravilhoso. é fundamental. E o que vocês diriam hoje aí, deixariam de mensagem para os nossos espectadores, né? Você, Lígia, já conhece bem a realidade aqui do nosso Tocantins, tanto de mercado, né? E um pouco das peculiaridades aqui. A gente tem sido aí agraciado com a sua presença nos nossos solos de Cerrado. Já o Chicão está aí no Sindicato Rural de Dois Irmãos, construindo uma história também no nosso Cerrado Tocantinense, com as Sim. suas peculiaridades. Então, que mensagem vocês deixam hoje para os nossos espectadores que estão acompanhando o Giro Agro, especial Agrotins? Digo comigo de novo? Eu sei. Eu vou deixar uma mensagem que mais do que técnica, mais de mercado. Mercado tem todo dia, gente. Eu queria falar para vocês que quando eu defendo o nosso negócio, eu já recebi essa contra-argumentação. Ah, você defende porque você vive disso. Eu falei, mas você queria que eu não vivesse disso, então, para entender do que eu falo? Eu tenho certeza que nós estamos no negócio mais honrado, mais saudável mentalmente, fisicamente. A gente precisa de trabalho físico para se sentir bem mentalmente. Num negócio que preserva, num negócio que produz comida, o pão, o básico, né, para as pessoas poderem estar vivas, sustentarem suas famílias, dar dignidade. Então eu sei que a gente está num negócio que é abençoado. Isso. E que nós produzimos algo que tem muita qualidade. O boi, eu falo que eu sou veterinária, mas eu só compreendi a extensão do que é o boi quando eu tive a plena consciência. A gente ainda não está com a cabeça totalmente formada, com 20 e poucos anos, né? Quando eu tive a plena consciência de que o boi pega o capim, gente, braquiarão nasce da beira da estrada, isso não vale nada. E ele produz o único alimento que não precisa de suplementação, que é a carne. E a carne. Você só tem complexo B na carne, né? Altos níveis de zinco, super excelente para mulheres gestantes. Então, assim, você está no melhor negócio, você produz o melhor produto a partir do que tem menos valor, Que é eficiência pura. Então, eu sei que nós estamos no negócio certo, que nós somos pessoas boas, que a gente está em contato com Deus todo dia, porque a gente acorda com o passarinho cantando, com o galo cantando. Então, assim, tenham orgulho do que vocês fazem, sigam em frente. É duro, mas é porque é duro que é bom.
Isso. Se fosse fácil, não era bom. Não tinha valor. Então, foquem nisso. Acho que essa é a mensagem. E tudo que a Lígia disse de forma saudável, de forma natural. Ou seja, não tem embutidor, nós não embutimos hormônio, nós não embutimos fórmulas de crescimento, nós não embutimos medicamento, é de forma natural. O boi é abençoado, ele come capim e transforma em carne. E a carne transforma já a nossa vida. A carne tem complexo B, ela faz com que a gente tenha vitalidade, que a gente tenha força. Então, meu recado é o seguinte, mesmo com o tanto de pessimismo que existe em cima de nós, não desista da nossa atividade. Nossa atividade é abençoada. Nós ganhamos pouco, mas trabalhamos com prazer e com satisfação. E não desistam da nossa atividade, e não desistam do Brasil. As coisas que aqui nós temos hoje vão mudar. E os ventos vão soprar mais a nosso favor. Isso eu falo para as minhas meninas, né? Eu conto a história de Jesus, ela fala, mas por que crucificaram Jesus? Foi porque ele era bom. Porque ele era bom. É por isso que crucificam a gente. O setor é bom. O setor emprega, ele é a base de tudo. Não existe quem viva sem comer. Não tem. Então, assim, mas nós vamos ser alvo. Então, a gente tem que continuar, apesar disso, né? Com os desafios e formar muito bem nossas famílias, nossas crianças, porque depois é daí que partem as políticas públicas que acabam interferindo aqui na dificuldade ou não da gente produzir. Nós temos que ser os multiplicadores para induzir e introduzir nas novas gerações um conceito mais apropriado do que é o agro, do que é produzir, do que é criar, do que é plantar. Porque hoje esse conceito está invertido. Aqueles que poderiam nos defender com garras, com unhas e dentes, estão aí fazendo propaganda contra a nossa atividade, que a gente não entende nem porquê. Nós somos os maiores preservadores que existem na natureza, no mundo. No planeta somos nós. A minha propriedade tem 65% dela preservada. Isso não existe em nenhum outro lugar. E alguém me pagou para isso? Alguém me deu dinheiro para que eu preservasse? Quando eu comprei a minha propriedade, eu comprei 100% dela. Não comprei só 60, 30 ou 40. Não foi só o quarto ou a cozinha, foi a casa inteira? Foi a casa inteira. Pagou imposto em cima de tudo? Pago imposto até hoje em cima daquilo que eu preservo. Em cima daquilo que está lá como reserva. E ainda dizem que nós somos o problema do clima mundial. Primeiro que nós não definimos em clima, isso está mais do que provado, né? Nós não vamos nem poder derrubar uma árvore ou poder derrubar uma área para plantar alimento dentro daquilo que é concebido como direito. Porque nós temos direito de utilizar a nossa propriedade, nós compramos e pagamos. Se todos querem que a gente preserve, então chega de nós e fala assim, ô Lígia, toma aqui, você tem essa propriedade, você vai preservar 50, 30, 20, e eu vou lhe pagar para você preservar. Porque ela comprou, eu comprei, todos compraram. Agora nós somos obrigados por lei, de forma impositiva, ainda sendo taxado como, entre aspas, bandido. Totalmente responsabilizado por qualquer coisa que aconteça ali. Isso agora tem aí uma decisão recente que diz que se uma propriedade for queimada, ela vai ser transformada em reforma, vai ser desapropriada, então qualquer um pode chegar na minha propriedade, botar fogo nela e vão dizer que foi eu que queimei e vão desapropriar a minha propriedade. E hoje é identificado por satélite. Não precisa nem mais nada. denúncia mais. Uma árvore que você retira da sua propriedade é identificado se o satélite estiver passando naquele momento. Não tem mais aquele negócio, não, o IBAMA passou aqui, teve a denúncia do vizinho, acabou isso. Aí eu queria fazer mais um chamado, aproveitar que você entrou aí, Chicão. Queria fazer um chamado. Isso é ensinado nas escolas hoje em dia. Então, nas escolas... pega a Associação de Ouro no Material Escolar, nós somos associados, eu não trabalho para eles, eu contribuo com eles, porque eles identificaram, através de um estudo contratado de forma independente pela associação, que foi contratado para a FIA, que a FIA executasse. Eles cobriram, acho que 95% dos materiais didáticos sistematizados do Brasil. Desses materiais, 60% das menções ao agronegócio eram negativas. E das menções negativas, aí que eu acho que está o escândalo. Se fosse verdade, estava bom. Não tem problema. Sim. Mas das 60% de menções negativas, 83% eram menções autorais, citações autorais. Ou seja, o autor escreveu aquilo sem uma base científica, jornalística ou verdadeira, né? Com uma fonte fidedigna. Opiniões controversas. Opiniões
que vieram de algum lugar ideologizado. Então, não gosto do agro, esse pessoal tem muita terra, muito rico, tem muito gado. Nossa, olha Isso. quantas cabeças. São latifundiários. São latifundiários. Isso. Olha, se você for ver o patrimônio de um cara que tem 30 vacas, é um grande patrimônio. Sim, Se considerar a terra, o valor da terra, a localização da terra, benfeitorias, benfeitorias. o gado que ele tem, você fala que ele é um cara rico. Agora, o quanto que ele tira de lucro ali, ninguém quer olhar para a cara dele. E isso é engraçado, porque isso está sistematizado nas escolas, ou seja, atende milhões de crianças no Brasil. E as crianças, hoje, elas não aprendem as ciências para aprender a raciocinar. Hoje elas aprendem opiniões prontas, Sim. formadas a partir de afirmações como essas autorais negativas. Então, a gente precisa observar muito bem, olhar muito bem para o nosso município, para a educação dos nossos filhos, o que está sendo dito no material didático. Pega esse material didático, gente, vai conversar com a Associação de Olho Material Escolar, porque eles têm contato com as editoras e vão lá pedir as correções devidas para que esses materiais sejam corrigidos. Quando eu falo de educação, a gente tem um podcast também, né? Audiência baixa. As pessoas não estão preocupadas com isso. Acontece o seguinte, o que as pessoas pensam vira lei, vira política e vira lei, né? Então, assim, hoje nós estamos colhendo os efeitos de não termos nos importado com isso nos anos anteriores, tá? De termos Sim. relevado isso. Então, Nós deixamos isso acontecer porque a grande maioria das famílias, uma boa parcela delas que não tinha a cultura necessária para poder entender, nunca se preocupou que tipo de educação que o filho estava tendo. exato. Agora que as pessoas estão começando a observar, porque estão vendo que tem coisa errada acontecendo. Exato. Mas isso aconteceu e veio sendo programado para que fosse dessa forma, para chegar onde nós estamos. Exato. Essa determinação que você falou, que saiu recentemente do STF, ela partiu do quê? De uma Constituição que traz a função social da terra, que é uma coisa subjetiva. Sim. Então, o proprietário tem que ter felicidade, bem-estar. O que é bem-estar? Ninguém determina. Função social. Função social. Na função social da terra está pré-determinado a questão ambiental, que são leis paralelas, que podem mudar. Então, veja, na questão ambiental hoje é criminalizado o fogo criminoso, identificado através de satélite. Se você tomar uma multa, mesmo que não proceda, até você fazer o recurso, provar que o focinho de porco na tomada você está irregular, e estando irregular, você pode receber uma desapropriação. Isso. E você está interditado de dar qualquer outro passo. Perfeito. Você está interditado. Perfeito. E função social da terra, que é o ovo da serpente, é uma questão política. Sim. E políticas... E de interpretação dúbia. Políticas só são implementadas através da transformação cultural anterior. É isso aí. Então, nós precisamos voltar atrás da cultura, cuidar dela, falar com as nossas crianças. Lígia, isso é porque uma está coisa... esquentando. Isso é um trabalho de formiguinha que demora muito e muito tempo, mas tem que começar a ser feito. Porque se não começar... Bom, o lado de lá fez por 60 anos. Por 60 anos. Chegamos. Está aí, por isso que chegou onde chegou. É isso aí. Eles sabiam como fazer. E nós não nos atentamos a isso. É isso aí. Então, é isso, gente. Então, gente, nós até estouramos nosso tempo. O pessoal tá ali do Switch. Ó, gente, vocês empolgamos. Teoricamente, minha palestra começa em 10 minutos. Agora. Um papo inspirador. Espero que você tenha anotado. Nós estamos ao vivo aí pelo YouTube do Sistema FAE de Senar, mas você pode também assistir depois, vai ficar gravado aí no canal. Se você não estava com um bloquinho de anotações, aproveite, tome nota, porque que hoje teve aí muita conversa, muito assunto que você vai poder usar aí na sua tomada de decisão e que vai te levar também a algumas reflexões. E assim eu agradeço a Lígia, ao Chicão, a presença aqui hoje e encerro mais esse episódio do Giro Agro aí, especial Agrotis 2025 na Carreta Agro pelo Brasil.